Já se maravilhou com a influência da cultura pop japonesa, do anime ao mangá, dos videogames à música, e como ela moldou o mundo? Hoje, nos aprofundamos neste fenômeno fascinante. Os fios da cultura japonesa se entrelaçaram no tecido de entretenimento global, criando uma influência vibrante e diversificada. Dos mundos coloridos e agitados do anime que cativam a nossa imaginação, às narrativas emocionantes dos mangás que nos atraem para suas páginas, a cultura pop japonesa é uma força a ser reconhecida. As batidas pulsantes da música J-pop ressoam em nossos ouvidos, enquanto os designs inovadores da moda japonesa inspiram tendências globais. A indústria global do entretenimento abraçou os produtos únicos e cativantes da cultura pop japonesa, criando um intercâmbio cultural como nenhum outro. Para realmente apreciar isto, precisamos viajar no tempo, de volta às origens do próprio Japão. A história do Japão. A história do Japão é cheia de eventos, desde os tempos antigos até o período moderno. A história desta nação insular começa no período pré-histórico Jomon, quando o Japão era habitado por caçadores-coletores, cuja cerâmica distinta dá nome a esta época. À medida que avançamos para o período Yayoi, vemos o advento da agricultura e a formação do primeiro estado japonês identificável. Os períodos Kofun e Asuka subsequentes viram o estabelecimento de um governo central, fortemente influenciado pela cultura chinesa, levando à adoção do budismo, que ainda hoje permeia profundamente a sociedade japonesa. O período Heian que se seguiu foi uma época de grande florescimento cultural, dando origem a clássicos da literatura japonesa como o Conto de Genji. No entanto, nem toda a história do Japão está impregnada de avanço cultural pacífico. A era medieval foi marcada pela ascensão e queda de governos militares, os shogunatos. O período Kamakura deu lugar ao shogunato Ashikaga, depois ao shogunato Tokugawa, cada um deixando sua marca indelével na cultura e na sociedade do país. O fim do shogunato Tokugawa no final do século XIX marcou a transição do Japão de uma sociedade feudal para um estado moderno. Este período, conhecido como Restauração Meiji, viu o Japão industrializar-se rapidamente e adoptar normas políticas, sociais e culturais ocidentais, preservando ao mesmo tempo a sua identidade única. O século XX trouxe consigo duas guerras mundiais, os horrores da guerra nuclear e um período de rápido crescimento econômico do pós-guerra conhecido como o milagre japonês. Estes acontecimentos deixaram marcas profundas na psique japonesa, moldando a visão do mundo do país e influenciando profundamente a sua cultura pop. Dos antigos caçadores-coletores Jomon à sociedade ultramoderna que vemos hoje, a história do Japão é uma fascinante viagem no tempo. Cada período, cada acontecimento, cada transição moldou a cultura, o povo e a própria alma desta nação insular. Mas a própria terra desempenhou um papel crucial nesta história. Vamos voltar nossa atenção para a geografia do Japão. Geografia do Japão. O Japão é um país de ilhas, montanhas e rios, com uma geografia única que influencia seu modo de vida. Sendo um arquipélago que se estende por mais de 3.000 quilômetros de norte a sul, o Japão apresenta uma grande diversidade. A região norte, Hokkaido, possui invernos frios, enquanto as ilhas ao sul, como Okinawa, desfrutam de um clima subtropical. Essa diferença geográfica moldou a cultura japonesa e seu estilo de vida. As montanhas cobrem cerca de 70% do território japonês e contribuem para a existência de comunidades isoladas, resultando em uma rica variedade de culturas regionais. Os rios e as águas costeiras são abundantes em uma variedade de frutos do mar, o que influencia a culinária local, celebrada internacionalmente. A agricultura também foi influenciada pela terra. O solo vulcânico fértil é ideal para o cultivo de arroz, um alimento básico da dieta japonesa. Os campos de arroz em socalcos, uma visão comum na zona rural do Japão, são um testemunho da adaptação das pessoas ao seu ambiente. Esta terra e sua história deram origem a uma cultura pop vibrante. Vamos explorar o nascimento e o crescimento da cultura pop japonesa. A cultura pop japonesa, um caleidoscópio de cores e criatividade, tem raízes profundas na história e na geografia do país. Vamos fazer uma viagem ao vibrante mundo da cultura pop japonesa, que inclui elementos como anime, mangá, videogames, música e moda. Cada uma dessas facetas tem uma história única, profundamente entrelaçada com a história e a geografia do Japão. O anime, por exemplo, floresceu a partir das sementes de formas de arte tradicionais japonesas como o Kyu-e e o Kabuki. Seu nascimento remonta ao início do século XX, desde então, tornou-se uma sensação global, com séries como Dragon Ball e Naruto ganhando popularidade mundial. O mangá, um estilo de histórias em quadrinhos e histórias em quadrinhos, também tem suas raízes na antiga arte japonesa. Ele evoluiu ao longo dos séculos, ganhando aceitação popular em meados do século XX.
Hoje, séries de mangá como One Piece e Attack on Titan cativam o público em todo o mundo. Os videogames, outro elemento icônico da cultura pop japonesa, cresceram a partir do boom tecnológico do final do século XX. A proeza histórica do Japão em tecnologia alimentou a ascensão de gigantes dos jogos como Nintendo e Sony, que desde então moldaram o cenário global dos jogos com franquias como Super Mario e Final Fantasy. A música japonesa, especialmente o J-pop, é a expressão melódica da cultura moderna do país, misturando influências ocidentais com elementos tradicionais japoneses. Artistas como Hikaru Tada e bandas como Arashi fizeram sucesso em todo o mundo, mostrando a diversidade e o encanto da música japonesa. A moda também é um aspecto vibrante da cultura pop japonesa. Do eclético estilo de rua do bairro de Harajuku à elegante simplicidade do minimalismo japonês, a moda no Japão é uma mistura dinâmica de tradição e inovação. O nascimento e o crescimento da cultura pop japonesa são uma prova da resiliência, da criatividade e da capacidade de adaptação e inovação do país. Cada elemento, seja anime, mangá, videogame, música ou moda, é um reflexo da rica história e da geografia diversificada do Japão, desde suas cidades movimentadas até seu campo sereno. A interação entre história, geografia e cultura criou um fenômeno da cultura pop que teve um impacto profundo em todo o mundo. A cultura pop japonesa, nascida de uma mistura única de história e geografia, tornou-se verdadeiramente uma força global. Viajamos pela intrigante história do Japão, desde os tempos antigos até aos períodos modernos, compreendendo como os eventos históricos moldaram a sua cultura. Navegamos pela geografia do país, observando como suas ilhas, montanhas, rios e clima influenciaram as práticas culturais. Mergulhamos no mundo vibrante da cultura pop japonesa, explorando animes, mangás, videogames, música e moda. Vimos como esses elementos não apenas evoluíram no Japão, mas também como tiveram um impacto significativo em todo o mundo. O entrelaçamento da cultura pop do Japão com a sua história e geografia é verdadeiramente uma prova da singularidade do país. É claro que a cultura pop japonesa se tornou parte cultural, influenciando e inspirando pessoas em todo o mundo. E assim terminamos nossa incrível jornada por este país fascinante. Espero que você tenha se encantado com a riqueza cultural e as maravilhas que encontramos aqui. Se gostou do vídeo, não esqueça de dar um like, compartilhar com seus amigos e se inscrever em nosso canal para não perder nossas próximas aventuras ao redor do mundo. Até a próxima!